Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation e hoje nós vamos continuar aqui a nossa série sobre Hyperland. Dessa vez a gente vai começar a mudar um pouquinho o visual do sistema. Então a gente vai trocar os temas GTK e Qt, o tema de ícones, o tema do VS Code e também o tema do terminal. Tá? Então vamos começar aqui pelo terminal. O Kiri é um emulador de terminal que é totalmente configurável através de um arquivo chamado kiri.conf. Esse arquivo, assim como o hyperland.conf, fica salvo dentro do diretório .config na home do nosso usuário. Então, se eu abrir o meu diretório pessoal e pressionar as teclas Ctrl e H, ele vai mostrar para mim os arquivos e pastas ocultos do sistema, que são esses arquivos e pastas que estão semi-transparentes. E uma dessas pastas é justamente essa chamada de .config. Toda home de todo usuário tem uma pasta dessas, tá? Essa pasta .config é onde são armazenadas as configurações dos programas que o seu usuário executou. Então, por exemplo, tem configurações do Brave, configurações do VS Code, tem também a pasta Hyper, onde dentro dela tem o arquivo hyperland.conf, que a gente já editou diversas vezes aqui nessa série de vídeos, Tem também a pasta do Kiri, entre outras, Todos os seus programas que você for executar, provavelmente eles vão criar uma pasta aqui dentro dessa pasta .config. Mas nesse momento eu quero que você foque apenas nessa pasta do Kiri. Por enquanto, ela está vazia. E como eu disse, o Kiri ele é configurado através de um arquivo chamado kiri.conf, que fica dentro dessa pasta aqui. E você tem duas opções para criar esse arquivo. Ou você pode criar ele de forma manual, ou então a forma mais correta é você gerar esse arquivo automaticamente, porque dessa forma ele vem um arquivo mais completo, Ele já vem com diversas opções aí que você pode alterar, todas elas muito bem documentadas, Então, a melhor forma de você criar esse arquivo é você gerando ele automaticamente. E como que você faz isso? Simplesmente alterando o tema do Kiri pelo menos uma vez. Então, eu vou abrir o Kiri e aqui dentro eu vou digitar o seguinte: Kiri, Kiten, Themes. Tá? Você digita apenas essas três palavrinhas, Kiri, Kiten, Themes, e pressiona um Enter. Ele vai mostrar para você essa telinha onde você pode selecionar algum tema. E existem diversos. Atualmente, ele está me dizendo aqui que ele tem 377 temas. Ou seja, são muitas opções aí que você pode usar. Você pode navegar entre essas opções usando as setinhas do seu teclado. Para cima e para baixo, ele troca os temas. Se você pressionar a setinha para a direita, você muda a aba lá em cima. Você pode filtrar por temas dark, por temas claros, por temas recentes, ou então por temas que você mesmo definiu. Você pode fazer essa filtragem. Eu vou deixar aqui listando todos os temas. E você pode também pesquisar por algum tema caso você já saiba o nome dele. Você pressionando a barra no seu teclado, ele vai mostrar para você esse campo de pesquisa aqui embaixo, onde você pode digitar o nome do tema que você quer usar. Então, por exemplo, eu gosto bastante de um tema chamado Doom 1. Então, vou pesquisar aqui por Doom, vou pressionar o Enter, e ele já mostrou aqui para mim o tema Doom 1. Tá? Vou selecionar esse tema aqui, vou pressionar o Enter, e ele vai mostrar para mim essa outra janelinha. Nessa janela, ele está me perguntando se eu desejo modificar automaticamente o arquivo kiri.conf para que ele sempre carregue esse tema que eu escolhi. E como esse arquivo ainda não existe, se eu pressionar a tecla M para ele fazer essa modificação para mim, olha o que vai acontecer. Ele vai gerar esses dois arquivos automaticamente. Então, o arquivo kiri.conf, que é o arquivo de configurações principal, e também um arquivo do tema, que é esse currenttheme.conf. Tá? Esse arquivo aqui, o nome dele sempre vai ser esse, independente do tema que você escolher. Isso daqui, basicamente, significa tema atual. E agora que existem esses dois arquivos nessa pasta, eu posso fechar o meu terminal e abrir novamente. E olha lá, ele já aplicou o tema que eu escolhi. Porém, tem mais uma coisa que eu vou alterar aqui. Toda vez que eu vou executar algum comando aqui no terminal, eu tenho que ficar dando zoom para vocês conseguirem enxergar o que eu estou escrevendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a família de fontes e vou mudar também o tamanho dela, para que eu não precise mais ficar dando zoom no terminal toda vez que eu vou digitar alguma coisa. E para alterar a fonte, para alterar o tamanho da fonte, você edita o arquivo kiri.conf. Então, vou usar o VS Code para editar esse arquivo e eu vou digitar aqui code.config/kiri/kiri.conf. Pressionar o Enter. E olha lá, olha o tamanho desse arquivo. Se você tivesse criado ele de forma manual, ele estaria vazio. E se você quisesse mudar alguma opção dele, você teria que saber exatamente o nome dessa opção que você quer alterar.
Por exemplo, a fonte é essa opção chamada de Font Family. O tamanho da fonte é esse parâmetro chamado de Font Size, né? Então, gerando esse arquivo de uma forma automática, ele já escreve todas as opções que eu posso alterar aqui. Inclusive, ele documenta muito bem, né, cada uma delas. Ele especifica, ele descreve cada uma das opções que você pode alterar e também os valores que você pode utilizar. Então, é um arquivo realmente bem detalhado, né? Ele sempre tem a descrição e a opção que você pode configurar, né? Vale a pena você dar uma lida nesse arquivo, você vê algumas alterações que você pode fazer. Mas nesse vídeo aqui, inicialmente, eu vou mudar apenas o tamanho da fonte e a família de fontes que eu estou usando. E perceba que todas as linhas desse arquivo, todas essas opções, estão, por padrão, comentadas, né? Estão com esse jogo da velha aqui na frente. Com esse jogo da velha aqui na frente, simboliza que essas opções estão desativadas, tá? Desabilitadas. Ou seja, se eu quiser alterar essa família de fontes, eu preciso ativar essa opção antes. E para ativar essa opção, você simplesmente remove o jogo da velha aqui da frente. Aí ela vai ficar com uma cor diferente das outras linhas. Então, agora que eu descomentei essa opção, eu posso alterar o valor dela aqui na frente. Então, digamos que eu quisesse usar a fonte JetBrains Mono, que é a fonte que eu mais gosto de usar tanto no terminal, quanto no VS Code, quanto no sistema, né? Isso aqui é opcional, você utiliza a fonte que você quiser. Outras fontes que são muito boas também para usar aqui no Hyperland são a Fira Code, a Cascadia Code, né? Entre outras aí. Existem diversas. Mas no meu caso, eu gosto de usar a JetBrains. Então, vou digitar aqui JetBrains Mono Nerd Font. E o tamanho da fonte eu vou mudar também. Então, vou habilitar o parâmetro Font Size e vou especificar o tamanho dele aqui em 15. 15 pontos, no caso, né? Ele mostra aqui que o tamanho da fonte você especifica aqui, ele deve ser em pontos. Então, se eu salvar esse arquivo e abrir o meu terminal novamente, olha lá, a fonte já foi alterada. Você pode, inclusive, conferir se a fonte que você configurou é a fonte que está sendo usada aqui no terminal, pelo FastFetch, né? Então, vou instalar o FastFetch aqui também para ver isso daí. Então, vou digitar aqui sudo pacman -S maiúsculo, FastFetch. Confirmar a instalação. E rodando o FastFetch, ele mostra aqui essa opção Terminal Font. E ele está mostrando que eu estou usando exatamente a fonte que eu configurei, que é a JetBrains Mono, tamanho 15 pontos. Tá? E agora que eu já configurei o terminal, eu vou mudar também o tema do VS Code, né? Porque o visual dos dois não estão combinando. Então, eu vou usar um tema no VS Code que seja parecido com esse tema que eu escolhi aqui para o terminal. E para mudar o tema do VS Code é bem simples, né? Os temas aqui no VS Code são basicamente extensões. Então, você vem aqui nesse botão de extensões, que ele tem aqui nesse painel lateral, e aqui você pesquisa por algum tema que você goste. Você pode explorar as opções que ele tem aí, você digita aqui Theme, por exemplo, e ele vai mostrar para você diversos temas que você pode escolher, mas no meu caso, eu já conheço um tema que eu gosto bastante, que é o tema OneDark Pro. Vou clicar em instalar, confirmar a instalação, e ele vai me perguntar aqui qual variação eu desejo utilizar, né? Porque alguns temas que você instala aqui, eles possuem diversas variações, né? Você escolhe a que você quiser. Eu vou usar a variação padrão mesmo. Vou fechar essa aba, fechar aqui o painel lateral. Então, pode ver que agora o VS Code e o terminal estão combinando, né? O visual dos dois estão parecidos. Então, agora a gente vai configurar os temas GTK e Qt. Tá? E aqui tem uma consideração importante a se fazer. Por quê? Existem diversos temas GTK e diversos temas Qt, né? Você pode utilizar qual tema você quiser. Porém, para quem gosta de manter um visual uniforme no sistema, ou seja, quem quer utilizar o mesmo tema tanto para GTK quanto para Qt, vai ficar um pouco limitado por conta da quantidade de temas que existem que suportam as duas plataformas. Porque, sim, a maioria dos temas ou é só GTK ou é só para Qt. Então, são raros os casos em que um tema ele suporta tanto GTK quanto Qt. Tá? Você pode até usar um Kvantum para você disfarçar essa diferença, né? Porém, o Kvantum ele gera uns problemas aqui no Hyperland em relação à transparência. Tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu prefiro utilizar um tema que suporte os dois, tanto GTK quanto Qt. Infelizmente, não são muitos temas que têm esse suporte, né? Por exemplo, tem o tema Breeze, que é o tema do KDE. Ele tem suporte tanto para GTK quanto para Qt. Tem também o tema Adwaita, que é o tema do Gnome. Porém, a versão Qt da Adwaita já foi descontinuada há muito tempo e ela não recebe mais atualizações, né? Então, pode ser que surjam alguns problemas aí caso você utilize esse tema.
Então, no meu caso aqui, eu gosto de usar o tema Breezy, pois ele é um tema que se encaixa muito bem em todos os aplicativos e ele tem um visual muito bonito, né? Ele, inclusive, é o tema que eu utilizo no meu Hyperland principal. E para instalar o tema Breezy é bem simples. Eu vou abrir o terminal e vou digitar sudo pacman -s maiúsculo e vou instalar aqui 3 pacotes. O primeiro deles é o tema Breezy para Qt6, né? Esse pacote Breezy é o tema Breezy para Qt6. Vou instalar também o pacote Breezy 5, que é o tema do Breezy para Qt5, e o Breezy GTK, que, como o próprio nome sugere, é o tema do Breezy para GTK. Tá? E eu vou instalar também um pacote de ícones. E isso daqui é totalmente opcional, tá? Você instala se você quiser, você instala qual você quiser também, porque assim, o Breezy, quando a gente instala esse pacote, ele vem também com o pacote de ícones do Breezy, né? E se você gosta de usar os ícones do KDE, você pode utilizar esse tema aí. Mas no meu caso, aqui no Hyperland, eu prefiro utilizar o tema Papyrus. Então, eu vou instalar o pacote Papyrus Icon Theme. Esse é só o tema que eu prefiro utilizar, tá? Mas existem diversos outros aí. Tem o Tela, tem o Numix, existem diversos. Cabe você dar uma pesquisada e ver qual você quer utilizar. Então, vou pressionar o Enter para confirmar a instalação, colocar minha senha. Agora que a gente já instalou os temas, a gente precisa instalar aqui também mais 3 ferramentas para a gente conseguir alterar esses temas. A primeira delas você vai instalar via pacman. Então, sudo pacman -s maiúsculo e o nome da ferramenta é nwg-look. Tá? Esse nwg-look é a ferramenta que você vai usar para mudar o tema GTK. Tá? Então, já acabei de instalar. Se eu abrir aqui o meu menu de aplicativos e pesquisar aqui por NWG, ele vai ter esse aplicativo chamado GTK Settings, que é um aplicativo bem simples, né? Ele mostra aqui uma lista com os temas que você tem atualmente instalados no seu computador. Tem o tema Breezy, tem o tema Breezy Dark. Eu vou deixar selecionado o Breezy Dark mesmo. Eu posso mudar também a fonte do sistema. Isso daqui é uma coisa que vai totalmente ao seu gosto também, né? Mas o que acontece? Em Tiny Window Managers, é de costume que a gente utilize como fonte da interface a mesma fonte que a gente utiliza no terminal. Tá? Isso daí é apenas por uma questão de tentar manter um visual uniforme por todo o sistema, né? Se você quiser, você pode usar qualquer fonte que você goste, tá? Mas aqui eu prefiro utilizar a fonte JetBrains também, que é a mesma fonte que eu estou usando no terminal e no VS Code. Então, vou alterar essa fonte aqui e vou pesquisar pela fonte JetBrains. E vou usar essa fonte aqui, ó, JetBrains MonoNerd, variação Medium. E vou deixar o tamanho 11. Clique em Selecionar e vou clicar aqui em Aplicar. E perceba que ele já alterou aqui a fonte, inclusive nessa janela, né? Então, vou mudar aqui agora o tema de ícones. Então, clico aqui em Icon Theme. Vou selecionar o tema Papyrus Dark. Se você utilizar o tema Light, você seleciona a variação Light, né? Obviamente. Mas, como eu estou utilizando o tema Dark, eu vou usar os ícones para a variação Dark. Clico em Aplicar. O cursor do mouse, por enquanto, a gente não vai alterar, tá? Porque não basta só a gente alterar eles por aqui. A gente vai precisar também usar o hypercursor para fazer essa alteração. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, agora eu vou fechar essa janelinha. E agora, para trocar os temas em Qt, a gente vai ter que instalar mais 2 ferramentas. Porém, essas ferramentas elas não estão disponíveis nos repositórios oficiais do Arch Linux. Então, a gente vai ter que instalar elas através do AUR, utilizando um AUR Helper. No meu caso, eu vou usar o EA. Então, vou digitar aqui EA -s maiúsculo, vou adicionar o parâmetro -- no confirm e vou instalar os pacotes Qt5CT KDE, que é a ferramenta que a gente vai usar para trocar o tema Qt5, e o Qt6CT KDE para a gente trocar os temas Qt6. Só essas 2 ferramentas. Pressiono o Enter para confirmar a instalação. Terminando de instalar esses 2 programas, quando você abrir o menu agora e pesquisar aqui por Qt, ele vai ter esses 2 aplicativos, o Qt5 Settings e o Qt6 Settings. Então, vou abrir esses 2 aqui, primeiro o Qt5, depois o Qt6. E perceba que o visual dos 2 é basicamente o mesmo, né? E como que você altera o tema aqui? Basicamente, você vindo aqui em estilo, né? Por padrão, ele utiliza esse tema Fusion. Você pode alterar para o tema do Windows, você pode alterar para o tema Breezy, que é o tema que a gente acabou de instalar, né? Então, vou selecionar aqui o tema Breezy. E aqui na paleta de cores, você pode selecionar essa opção aqui personalizada
e mudar aqui o esquema de cor para Breezy Dark. Esse esquema de cores, inclusive, você pode criar o seu próprio, tá? Então, se você clicar nesses 3 pontinhos e vir aqui na opção Criar, você consegue criar aí, adicionar um nome para ele, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, cor 1, clicar em OK. E você selecionando esse esquema que você criou, você pode vir nesses 3 pontinhos novamente e vir aqui na opção Editar. E você consegue customizar exatamente quais cores você quer utilizar aí na sua interface. Porém, isso daqui dá muito trabalho de alterar, tá? E eu mesmo não tenho paciência para alterar isso daqui. Então, eu prefiro utilizar o esquema de cores Breezy Dark mesmo. Então, vou selecionar aqui nessa lista o Breezy Dark. E vou clicar em Aplicar. Será que vai funcionar? E não funcionou. E por que que não funcionou? Se você prestar atenção, você vai ver que aqui no topo dessas janelas possui essa mensagem aqui dizendo que o aplicativo não está configurado corretamente. E se você clicar em Informações, ele vai dizer aqui que você não definiu uma variável chamada QT-QPA Platform Theme. Tá? Então, a gente precisa criar essa variável lá no arquivo hyperland.conf. Então, logo a gente faz isso daí. Mas, por enquanto, eu vou configurando o restante das opções aqui. Então, vou vir aqui na opção de fontes e vou mudar aqui para a fonte JetBrains. Então, vou pesquisar aqui por JetBrains. A mesma variação que eu utilizo para os aplicativos GTK, né? Vou selecionar aqui a variação Medium, tamanho 11, clique em OK. Vou selecionar essa mesma fonte para as fontes mono passadas também. Novamente, pesquiso por JetBrains, seleciono a variação Medium, tamanho 11, clique em OK. Vou clicar em Aplicar e vou mudar também o tema de ícones. E no caso, como eu vou usar o tema Dark, eu tenho que selecionar também o Papyrus Dark. Clico em Aplicar. Feito isso, vou clicar em OK e vou fazer a mesma configuração aqui para o Qt6. Então, vou selecionar tema Breezy, esquema de cores Breezy Dark, clico em Aplicar. Ele ainda não vai funcionar, tá? Então, logo a gente vai corrigir isso. Peço você que não se preocupe com isso, tá? Venho aqui em Fontes, vou mudar a fonte para JetBrains também. JetBrains Mono Nerd, variação Medium, tamanho 11, clique em OK. Eu faço o mesmo para a fonte mono espaçada. JetBrains Mono Nerd, variação Medium, tamanho 11, clique em OK. Aplicar. E o tema de ícones, eu vou selecionar o Papyrus Dark. Clique em Aplicar. Então, a gente já fez as configurações aí. Se eu clicar em OK e abrir o Dolphin, que é um aplicativo em Qt, olha lá, ainda não funcionou. O tema de ícones ele até alterou. Porém, o tema Qt em si, que eu selecionei o tema Dark, ele ainda não aplicou. Então, a gente vai configurar aquela variável que ele mencionou lá. Para isso, a gente vai abrir o VS Code e abrir aquele arquivo hyperland.conf mais uma vez. Então, vou digitar aqui code.config/hyper/hyperland.conf. E aqui nesse arquivo, descendo um pouquinho aqui, ele vai ter essa seção chamada Environment Variables. Aquela variável você vai ter que colocar ela aqui dentro. Só que, assim, você pode especificar apenas aquela variável, ou então você pode deixar isso daqui de uma forma mais completa, que é o que eu vou fazer aqui. Então, vou fechar o meu terminal e vou abrir também o navegador de internet. E aqui eu vou pesquisar por Hyperland Wiki. E vou entrar aqui na Wiki do Hyperland. Aqui nesse site, no painel lateral, você vai pesquisar aqui por Environment Variables. Aqui, ó, essa seção aqui. Você clica nessa opção. Aqui nessa página, a gente vai descer até essa seção aqui chamada XDG Specifications. Aqui você vai copiar essas 3 variáveis de ambiente que ele tem aqui. Tá? Copia essas 3, dá um Ctrl C, vem aqui no seu arquivo hyperland.conf e cola elas aqui. Essas variáveis são importantes para declarar de uma forma mais explícita qual é o tipo de interface que você está usando e qual é o back-end gráfico que você está utilizando. Porque assim, alguns aplicativos, eles rodam de uma forma diferente dependendo do ambiente em que você está. Então, você especificando que você utiliza o Hyperland e que você utiliza o Wayland, você garante que esses aplicativos funcionam da forma adequada. Tá? Então, por isso que você copia e cola essas 3 variáveis aqui. Depois de copiar essas 3 variáveis, você vai copiar essa primeira aqui dessa seção chamada Toolkit Backend Variables. Tá? Você copia essa primeira apenas. Então, dá um Ctrl C, vem aqui embaixo dessas 3 variáveis e cola ela aqui. Essa variável ela serve basicamente para você definir que o Wayland deve ser
o back-end gráfico padrão dos aplicativos GTK, tá? Porque assim, o Hyperland ele roda sobre o Wayland. Mas acontece que alguns aplicativos em GTK, eles podem tentar utilizar o Shorg, mesmo que eles suportem o Wayland. Então, dessa forma, você garante que eles sempre deem preferência para o Wayland. E apenas se não for possível, aí sim é que eles vão utilizar o X11. E a gente tem que fazer essa mesma configuração para os aplicativos Qt. E para isso tem uma outra variável de ambiente. Então você vai descer até essa seção chamada Qt Variables e você vai copiar essa segunda variável aqui. Qt QPA Platform. Então dá um Ctrl C e vem e cola ela aqui embaixo. E ela faz basicamente a mesma coisa que essa variável aqui de cima, porém para os aplicativos Qt. Tá? Ela garante que o Wayland seja o back-end gráfico padrão desses aplicativos. E agora a gente vai copiar aquela variável responsável por permitir que a gente altere o tema do sistema, que é essa Qt QPA Platform Theme, né? É aquela variável que o programa, que o Qt5CT estava pedindo para a gente criar. Então você copia essa variável e cola ela aqui embaixo também. E como valor dessa variável, você pode deixar tanto o Qt5CT quanto o Qt6. Tá? Eu vou deixar, no caso, o Qt6CT. Então, com essa variável aqui definida, a partir do momento que você reiniciar o seu Hyperland, o seu tema que você aplicou lá naqueles aplicativos já vai funcionar. Tá? Mas, além dessa variável aqui, eu vou copiar e colar mais duas, que são essa primeira aqui de cima. Essa variável ela serve simplesmente para fazer com que os aplicativos Qt sejam escalonados da forma correta, independente da densidade de pixels do seu monitor. Porque o que pode acontecer é que os aplicativos GTK funcionem corretamente, mas os aplicativos Qt eles fiquem com a fonte muito pequena. Né? Então, você, com essa variável aqui declarada de uma forma explícita, você garante que os aplicativos Qt também sejam exibidos corretamente. Tá? É muito importante que você declare essa variável, principalmente se você utiliza um monitor que tenha resoluções mais altas, né? Como um 4K, por exemplo. E por último, eu vou copiar essa terceira variável aqui. Então, dá um Ctrl C e colo ela aqui embaixo também. Essa variável é simplesmente para você bloquear, de qualquer forma, que os aplicativos Qt utilizem decorações de janelas. Né? Porque assim, o Hyperland ele não utiliza decorações de janelas. Mas alguns aplicativos em Qt, talvez eles possam querer forçar o uso dessas decorações. Então, com essa variável declarada, você impede que isso daqui aconteça. Tá? Então, é basicamente isso daí. Eu vou salvar esse arquivo, vou encerrar o meu Hyperland e vou iniciar ele novamente. Então, vou digitar aqui Hyperland e vou pressionar o Enter. E se eu abrir agora o Dolphin, olha lá, ele já aplicou o tema corretamente. Então, é muito importante que você especifique aquelas variáveis, tá? Senão seus temas não vão funcionar. Eu vou fazer uma outra alteração aqui também no Dolphin. Eu vou mudar aqui o modo em que os ícones são exibidos. Eu gosto de deixar essa lista detalhada. E eu vou mudar também uma configuração, porque assim, se eu abro a pasta documentos e eu fecho o Dolphin, quando eu abro ele novamente, ele abre na pasta documentos, né? Que foi a pasta que eu estava quando eu fechei ele. Eu não gosto dessa opção. Eu prefiro que toda vez que eu abra ele, ele abra sempre na minha página inicial. E para isso acontecer, eu venho nesses três pontinhos, venho em Configurar e Configurar o Dolphin. E aqui eu mudo essa opção Mostrar ao iniciar para essa segunda opção aqui de baixo, onde eu posso especificar exatamente a pasta que eu quero abrir, que é justamente esse diretório do meu usuário, né? /home, o nome do meu usuário. Então, vou clicar aqui em Aplicar, e agora, toda vez que eu fecho o Dolphin e abro ele novamente, ele já abre na minha página inicial. E aí eu peço a você que ignore esses arquivos que eu tenho aqui, tá? Essas imagens, tem também um vídeo aqui nessa pasta. Isso daqui é relacionado ao que eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Como que você corrige esse problema do Dolphin, né? Porque assim, quando você vai abrir um arquivo aqui no Dolphin, ele não tem referência de qual programa ele tem que usar para abrir esse arquivo. Né? Inclusive, se você tenta abrir esse arquivo, vindo aqui em Propriedades e alterando o programa em que ele deve usar para abrir, olha lá, ele nem exibe o menu para você selecionar. Né? Então, no próximo vídeo, a gente vai corrigir esse probleminha aí e fazer mais algumas outras coisas também. Tá? Então, para encerrar esse vídeo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu mudei o tema GTK, o tema Qt, né, para um tema Dark, mas o meu Rofi, que é o menu de aplicativos, ele está usando um tema Light. Então, eu vou fazer uma alteração aqui também. Né? Eu vou mudar o tema do Rofi para que ele utilize também um tema Dark.
E para você mudar o tema do Rofi, é bem simples. Você vai pesquisar aí por Rofi e ele vai ter esse Rofi Theme Selector. Você pressiona um Enter aqui e ele vai te dar diversas opções de temas que você pode testar. É só você pressionar o Enter em cima do tema, que ele vai mostrar uma pré-visualização dele para você. Você escolhe qual você quiser usar. Digamos que eu tenha gostado desse Arc Dark, por exemplo. Então, se eu quiser tornar esse meu tema padrão, eu pressiono as teclas Alt e A. Agora, toda vez que eu abro o Rofi, ele vai estar usando esse tema aí. Tá? Mas é lógico que a gente não vai deixar ele desse jeito. Tá? Em outros vídeos, mais para frente, depois que a gente tiver configurado a Waybar, inclusive, eu vou voltar para alterar o Rofi. Tá? Vou adicionar ícones nele, vou mudar as cores e tudo mais. Tá? Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo é isso que eu tinha para falar para vocês. Peço a você que, caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva se ainda não for inscrito no canal e, se possível, compartilhe o vídeo também, né? Pois assim você me ajuda demais ao canal crescer. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou!